você precisa ajustar a qualidade do seu sono e o tempo do sono. E quando a gente fala em qualidade do sono, Cris, a gente vai falar e abordar toda a questão da higienização do sono. Então, não fazer grandes refeições noturnas, né? Comer muito carboidrato, comer proteína vermelha à noite não é interessante. Ter toda aquela poluição ambiental, sonora, de televisão, de informação, porque isso gera uma ansiedade, faz com que o paciente demore mais tempo para dormir, e mesmo que ele pegue um sono, talvez ele não vai ter um sono de boa qualidade. Então fica aí a primeira dica para todas as pessoas, é uma dica fácil, todo mundo consegue colocar em prática hoje. Então nada de pegar o celular pelo menos uma horinha antes, né, de dormir. Exatamente, pelo menos uma horinha antes, já ir se desligando, se desconectando. Para quem gosta de aromaterapia, é excelente para melhorar a qualidade do sono. Quem gosta de fazer meditação também é bem interessante. Tem uma pergunta aqui, ó. Quanto tempo comer antes de dormir, da Luciana? Vamos lá, vai depender do que a gente vai comer, né? A gente pode estar trabalhando aí com uma refeição sólida em torno de 2 a 3 horas antes. O que é uma refeição sólida? Uma refeição onde vai ter, por exemplo, uma proteína, uma carne, talvez arroz, algum tipo de cereal. Então eu sempre coloco isso 2 a 3 horas antes do horário da pessoa dormir. E alguns pacientes, quando eles precisam ter a ceia, que a gente chama, que é a última refeição, eu já gosto de trabalhar com chá. Eu gosto de trabalhar com um chazinho calmante. Isso, já perguntou qual é o chá. Ó, a Van tá perguntando qual o chá para de noite. Aproveita aí e fala. Vamos lá, o chazinho à noite. O que eu gosto de indicar? Camomila, hortelã, dulce, mulungu. São chás que ajudam a acalmar, tá? Em torno de uma xícara de chá. E é bem legal acrescentar nesse chá um própolis verde. O própolis verde ele estimula a melatonina, que é um hormônio que induz ao sono. E ele também ajuda a reforçar o sistema imunológico, tá? Então, para pacientes adultos, eu sempre indico de 10 a 15 gotas de própolis verde em solução alcoólica. Então, é importante olhar se esse extrato é alcoólico ou se é um extrato aquoso. Sempre alcoólico. Na informação, o PV vai estar em um percentual, sempre acima de 12%, tá? Ótimo. Própolis verde é o extrato, né? A Luciana está perguntando. Exatamente, extrato de própolis, aquele amargo, ruim. O próprio. Aquele que a avó colocava na unha quando estava inflamada. Seu antigo, quem foi lá no fundo do baú agora. Foi, a minha avó fazia isso, eu lembrei. Bom, muito bom. Alguém mais tem dúvida? Pode ir botando aqui, viu, gente, que a gente vai lendo. Daqui a pouco a gente vai fazer uma receitinha também. Aproveitar esse horáriozinho da tarde, assim, para fazer um lanchinho. Outro ponto importante para a gente falar e abordar é a questão da atividade física. Vocês estão fazendo atividade física? Agora, durante o período de quarentena, não é desculpa para ficar parado, tá? Os profissionais de educação física brilhantemente estão expondo várias formas de a gente fazer atividade física em casa. Então, busquem aí um personal ou algum amigo que trabalha nessa área de educação física, acompanhe as orientações deles, porque é importante. Você que tem um idoso em casa, não deixe esse idoso parado. É importante que ele faça atividade dentro de casa para não perder massa muscular, não perder autonomia e enfraquecer toda a questão da musculação. Isso, essa semana eu fiz uma live com a Samara, que é profissional de educação física, e ela é nutri também, então também é sua colega. E a gente falou, ela mostrou algumas atividades que a gente pode estar fazendo em casa com coisas que a gente tem em casa para poder não estar parada. Então foi bem legal também, foi bom você ter falado nisso, que foi uma das coisas que a gente trouxe essa semana foi isso. Outro ponto muito importante, Cris, da gente abordar é a questão das deficiências nutricionais, né? Hoje a gente sabe que a maior parte da população, não só brasileira, mas a população mundial, tem muitas deficiências nutricionais. O que são essas deficiências?
deficiência de vitamina D, deficiência de ferro, de zinco, de magnésio, de selênio. Lá na clínica a gente costuma pedir um exame bioquímico, que é um exame de sangue, dosando todas as vitaminas e minerais. E a gente encontra muita deficiência. E a gente precisa corrigir essas deficiências com polivitamínicos, tá? As farmácias têm polivitamínicos aí, específico para cada faixa etária. Então, quem não tem acesso, quem não tem condições a ter um profissional para personalizar isso, então eu acho válido utilizar um polivitamínico de farmácia, mas para quem tem acesso, quem tem condições, busque um profissional médico, um nutricionista que possa fazer toda essa avaliação de suplementação específica. Tanto eu quanto a Cris, nós temos teste genético. Então, o teste genético ele especifica ainda mais a quantidade de vitaminas e minerais que a gente precisa. No meu caso, eu sei que eu tenho uma alteração genética em BH77, que deixa os meus níveis de vitamina D muito baixos. Então, todos os dias eu suplemento em torno de 10 mil unidades de vitamina D para reforçar o meu sistema imune, tá? E quando a gente está falando dessas deficiências, é importante lembrar a população que cada dia que passa a gente vai ser mais deficiente, mais necessitado de uma suplementação de polivitamínico. Porque a nossa alimentação, por mais balanceada, por mais diversificada que seja, ela vem da monocultura. Que é isso? A agricultura usa o solo incessantemente. Além de usar o solo incessante, utiliza-se muitos agrotóxicos. Tudo isso vai impactar na quantidade de nutrientes que tem nos nossos alimentos. Ou seja, assim, de forma simples, os nossos alimentos hoje eles têm uma quantidade muito menor de nutrientes do que tinha 10, 15, 20 anos atrás. É como eu sempre costumo falar, quando a gente fala do trigo, acho que fala um pouco isso do que mostra um pouco isso que você está falando, né? Que o trigo que a gente comia há muitos anos atrás não é o mesmo trigo que a gente consome agora. Eu acho que por isso que ele está tão alergênico a esse ponto de muita gente ter intolerância e alergia e tudo, porque ele vem sendo processado de uma forma que você vê, na farinha de trigo, eles são depois obrigados, a fábrica é obrigada a acrescentar ácido fólico, a acrescentar outras coisas para poder suprir aquilo que eles tiraram quando eles fizeram o refinamento lá de trigo. Então é um pouco isso que você está falando, eles vêm sendo modificados conforme conforme vai refinando, conforme vai passando os anos, eles vão encontrando maneiras de fazer de uma maneira que vai tirando todo o nutriente que tem, né? Outra coisa que é importante falar é que essas vitaminas sintéticas que são adicionadas das vitaminas. O que significa isso? O nosso corpo não tem um bom aproveitamento desse ácido fólico da farinha de trigo. Então é comum pegar aquele paciente que come muitos alimentos que têm farinha de trigo, mas está com deficiência de ácido fólico, porque o corpo não consegue reconhecer essa forma sintética do nutriente que é adicionada de forma aí até descontrolada pela indústria. E muitas vezes eles colocam o nutriente ali, faz o marketing, mas não vai ter um bom aproveitamento pelo nosso corpo, né? Agora uma dúvida, a própria vitamina D, o ideal é sempre tomar uns 15 minutinhos de sol, né? Mesmo suplementando, é interessante estar no sol. Mesmo suplementando, é interessante a gente tomar sol, tá? Outra coisa que é bem interessante é que os pacientes a partir de 60, 70 anos, eles reduzem em torno de 70% essa capacidade de produzir vitamina D com a exposição solar. E pacientes que têm a pele mais escura também são pacientes que precisam de uma exposição um pouco maior. E quando a gente está, por exemplo, de blusa, quando a gente usa um protetor solar, tudo isso são formas de bloquear a ação dos raios ultravioleta. E isso vai fazer com que a gente produza menos vitamina D, tá? Agora, quando a gente vai falar de fontes alimentares de vitamina D, a gente vai falar de alimentos ricos em gordura. Então, a vitamina D ela é uma vitamina que a gente chama de lipossolúvel, ou seja, ela está presente em alimentos gordurosos. Então, no leite integral, porque vai ter gordura, então ele vai ter mais vitamina D. Na gema do ovo, vai estar presente em
peixes mais gordurosos e coisas que tem gordura, manteiga, os laticínios mais gordos, né? É onde a gente vai ter a maior fonte de vitamina D. Na receitinha que a Cris está trazendo hoje para nós, a gente vai ter ali gema de ovo, que é fonte, e a gente vai ter queijo também, que vai trazer esse aporte de vitamina D, tá? Quer começar? A gente faz e vai conversando? O que você acha? Pode começar e aí a gente vai conversando, o pessoal pode mandando as perguntas. Se eu consigo baixar um pouquinho mais aqui, vocês poderiam ver. Essa receitinha que a Cris está trazendo para nós, ela pode ser utilizada tanto no lanche da tarde, lanche intermediário, né? Ou pode ser colocada no café da manhã. Isso. Então, gente, a gente chama de pão de queijo de frigideira. E aí, por que pão de queijo, né? Primeiro porque vai queijo e depois que a gente tem a fécula de mandioca, que é o nosso polvilho doce, que é o que dá aquele grudezinho no pão de queijo, tá? E aí, vou falar pra vocês o que a gente vai usar mais para deixar bem rica a nossa preparação. A gente tem o farelo de aveia. Quer ir falando ou eu apresento tudo, Diego? O que você acha melhor? Pode apresentar a receita, porque aí você já vai fazendo a receita e a gente vai conversando. Tá, então o farelo de aveia. Aqui a gente tem a quinoa em flocos. A sementinha de chia. Um pouquinho de parmesão ralado. Como eu falei pra vocês, a nossa fécula de mandioca, que é o polvilho doce. Às vezes as pessoas confundem, falam, só tem escrito fécula de mandioca, as pessoas ficam sem saber, mas é a mesma coisa, fécula e polvilho. São dois nomezinhos que têm o mesmo nome. E aqui vão os ovos. Vai um pouquinho de requeijão. Como eu não tinha requeijão em casa, eu vou usar o cream cheese. E o queijo pra gente rechear. Um pouquinho de azeite na frigideira. Enquanto eu vou fazendo, o Diego vai falando e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês vão colocando aqui. Ao invés do farelo, pode ser farinha de aveia? Em relação à preparação, pode. Mas tem diferença, né, Diego? Sim, vai ter diferença na quantidade de fibras aí, tá? Isso. O farelo de aveia ele tem mais fibra do que a farinha, tá? Então é bem interessante a gente trabalhar essa questão das fibras. A gente sempre fala de fibra na questão de melhorar o funcionamento intestinal, melhorar o trânsito intestinal. Mas a fibra ela é um alimento pré-biótico. O que é isso? É um alimento para as bactérias boas do nosso intestino. Todas as vezes que a gente alimenta essas bactérias boas do intestino, a gente está reforçando o sistema imunológico. Então aí a questão do farelo de aveia, a gente poderia estar pontuando como alimento pré-biótico pela quantidade de fibra. E no caso dessa receita, ela também vai ajudar a controlar o índice glicêmico. Porque a gente tem ali um pouco de farinha, né, que é um polvilho. Então não vai, a quantidade de fibra, a quantidade de proteína que traz na receita, não vai deixar dar aquele pico de insulina. E isso é bem importante porque vai te dar mais saciedade aí durante o dia. Outro ingrediente bem importante que a Cris conseguiu adicionar nessa receita foi a semente de chia. Por quê? Semente de chia ela é uma fonte muito importante de ômega 3. Ômega 3 é uma gordura anti-inflamatória. A gente falava muito em consumir peixes de águas frias, né? Mas hoje a maior parte dos peixes eles são criados em cativeiro. E quando o peixe é criado em cativeiro, ele não tem a quantidade de ômega 3 que tem um peixe que é pescado em alto mar. Então, às vezes o pessoal está consumindo salmão, achando que está cheio de ômega e não tem. Tá? Então, vale aí uma suplementação de ômega 3 e inclui a semente de chia diariamente para a gente atender essa demanda de ômega. Uma coisinha que aconteceu aqui que eu não sei se todo mundo reparou, na hora que eu estava quebrando os ovos, um ovo estava estragado. Então, por isso que eu quebro um ovo separado, depois eu quebro e coloco no pote maior da preparação. Quebro em outro potinho e boto aqui. Imagina, eu botei já 2 ovos aqui, no terceiro ele está estragado. Daí
já estraga toda a minha preparação, tem que fazer tudo de novo. Então, só essa diquinha culinária pra quebrar os ovos sempre separados. Pode continuar. Bom, falando em ovos, é importante, né, a gente falar desculpa. das proteínas, né? Gente, só um pouquinho. Coloquei os ovos, o requeijão e é bem fácil essa receita. É só tudo que eu apresentei pra vocês, a gente vai colocar aqui e vai bater. E aí a gente vai colocar metade da preparação na frigideira, tá? Eu peguei uma meleteira para poder ficar mais fácil da gente virar. E aí a gente vai colocar metade, daí a gente vai colocar o recheio com o queijo e aí põe a outra metade. E aí é só esperar o ponto de ficar pronto. Vai lá. Chegou mais gente aí, ó. Boa, seja bem-vindo, quem está chegando agora. Bom, então a receita é bem fácil, né? A Cris pegou todos os ingredientes, agora ela está fazendo uma mistura, né? Isso. Você colocou o que aí nesse bowl? Coloquei os ovos, o cream cheese, que pode ser requeijão, cream cheese pode ser até creme de leite, em relação à preparação não vai fazer diferença. Coloquei a quinoa, o farelo, o queijo parmesão ralado, a fécula e a chia. Pronto, daí é só misturar tudo. Bem rápido, é um lanchezinho bem... Isso, é um lanchezinho bem rápido de preparar. Legal, bacana. Olha, um alimento bem importante que a Cris acabou citando aí é a quinoa. A quinoa é um cereal, ainda tem um custo alto, né? Então não é todo mundo que tem acesso a isso. E é sem flocos. E também pela questão cultural, né, Cris? Isso. As pessoas também não sabem utilizar. E é um grão muito versátil, um cereal muito versátil, porque a gente consegue encontrar ela, acho que em 3 formas. Se tiver mais formas, a Cris pode até já orientar, mas é a farinha, né? Isso. O grão e flocos de quinoa. Flocos, isso. E a gente pode estar utilizando no café da manhã, por exemplo, para acompanhar frutas. A gente pode estar utilizando numa vitamina de frutas para bater junto, né? E também a farinha pode ser utilizada em substituição da farinha de trigo convencional. E por que ela se torna tão interessante? Para vocês terem ideia, a quinoa, em torno de 100 gramas dela, vai ter aproximadamente 12 gramas de proteína, que é uma quantidade grande de proteína. Então, pessoas que são veganas acabam utilizando bastante a quinoa, né? Para aumentar essa quantidade, o aporte proteico. E ela também tem em torno de 10,9 miligramas de ferro, em torno aí dessa porção de 100 gramas. E se a gente for comparar a quinoa com o feijão na questão do ferro, a gente vai ver que o feijão vai ter em torno de 3,7 miligramas de ferro em 100 gramas. Ou seja, a quinoa tem muito mais ferro do que o feijão, né? E o ferro é um mineral super importante e a gente tem muito paciente aí com deficiência de ferro. Então, uma forma natural da gente colocar ferro seria utilizando a quinoa, tá? Outra coisa interessante de utilizar, talvez daria até para utilizar nessa receita, Cris, é a questão da levedura nutricional. Verdade. A levedura nutricional, para quem não sabe, ela vem nos potinhos como se fosse um tempero, então ela vem com sabor de queijo, com sabor de bacon. Pode substituir no lugar do queijo ralado, do queijo parmesão, e daí você não precisa também colocar o recheio. O recheio é um plus, né? É pra quem ama queijo tipo eu, assim, pode colocar, que eu gosto de botar bastante recheio de queijo. Eu amo queijo, gente, então eu sou suspeita pra falar de queijo, mas ela pode substituir, pode substituir o queijo parmesão, deve ser... Pode fazer em vez de fazer com o cream cheese, eu nunca fiz, tá, gente? Mas eu acho que pode dar certo, que é pra quem não come nenhum derivado, no caso, né? Porque a gente bota o nutricional isso no lugar pra substituir o queijo pra quem não come queijo. É isso que você tá falando, eu acho. Isso, né? Perfeito. E eu também acabei lembrando porque é uma forma da gente aumentar o aporte de vitaminas, né? Vitaminas do complexo B. Tá. E aí a minha sugestão é
em vez de colocar o cream cheese, porque ele dá uma consistência também na hora, além dos ovos, além do saborzinho de queijo, ele vai dar também uma consistência. De repente você pode estar substituindo por aquele creme de castanhas de caju que a gente deixa de molho e depois bate para fazer um creminho. Pode substituir na mesma quantidade. Perfeito. E aí quando a gente fala desse grupo das oleaginosas, que são as castanhas, a gente está falando aí de aumentar o aporte de magnésio, de selênio, de vitamina C5, né? Está presente nesses alimentos. Então consumir aí 1 a 2 vezes por dia é uma forma fácil que a gente tem de melhorar o aporte desses nutrientes que eu citei anteriormente. Outra vitamina muito importante que a gente sempre fala é a questão da vitamina C. E é fácil da gente bater a meta de vitamina C, né? Tem aí limão, kiwi, os pimentões, laranja, acerola, essas frutas mais cítricas também é bem interessante e é fácil de utilizar. Eu virei agora, não sei se vocês repararam. Aqui tá, olha, a parte de cima eu virei, agora vai a parte de baixo ficar pronta. A omeleteira facilita nessa hora, viu, gente? Pra virar, pra não ter 2 frigideiras, a gente faz com a omeleteira. Facilita. E aí, como é que tá a receita? Ó, tá quase pronta, é bem rápido, viu? Tá quase Bem pronto. rápido, perfeito. A gente tem falado muito, Cris, da questão da higiene das mãos. E como fica a higiene dos alimentos nesse período? Por exemplo, frutas, verduras, legumes, são coisas que ficam bem expostas dentro do supermercado, um hortifruti. E até chegar na nossa mesa, esses alimentos eles passam pelas mãos e pelo contato de muitas pessoas. E pode ser um veículo de contaminação. Então, é interessante que vocês adotem a rotina de fazer a higienização correta desses alimentos, tá? Qual que é a rotina correta? Chegou em casa, você já higieniza com hipoclorito e depois de secar bem, de escorrer, vocês guardam. O que é o hipoclorito? O hipoclorito é uma solução de cloro específica para a higienização de hortaliças, de frutas, de legumes, tá? Normalmente a gente consegue comprar isso no próprio hortifruti ou ali no supermercado próximo ao caixa ou próximo à parte mesmo de hortifruti. Agora é O pessoal fala bastante de interessante. utilizar água sanitária. Diego, eu acho bem interessante também levantar o ponto que não é só nessa ocasião que é importante fazer essa limpeza, né? É muito importante que a gente não coloque nada dentro da nossa geladeira que não esteja higienizado, né? Qualquer alimento, né? E não botar dentro da geladeira, por exemplo, caixa de papelão. Às vezes você vai comprar uma quentinha, né? Vai pedir para vir do restaurante e aí vem naquelas caixinhas, vem a quentinha de alumínio, depois vem a caixa e você levar a caixa para dentro da geladeira. Também não é interessante fazer isso, porque tá vindo da rua, né? Então não é só nesse período agora, não é só nesse período, é sempre esse tipo de higienização. Isso, exato. Pode continuar. Eu ia falar da questão da água sanitária. Algumas águas sanitárias, elas podem ser utilizadas para fazer essa higienização. Mas é importante que vocês leiam o rótulo e verifiquem se há essa indicação, porque algumas não tem, tá? Se não tem, não é para usar. E é importante que vocês façam, após essa desinfecção, vocês façam um enxágue para que não fiquem restos de cloro ali no seu alimento, porque isso vai afetar a sua microbiota intestinal. E aí não adianta a gente colocar um alimento bom, que é pré-biótico. Ficou pronto. Viu como é rápido? Deu nem tempo de você acabar de falar. Muito rápido. Então, assim, esse lanchinho da tarde é bem show, viu? Vou tirar um pedacinho pra vocês verem. Que é bem... Ó. Dá pra ver? Maravilhoso. Né? Super rápido, prático e gostoso. Depois no final eu vou colocar a receita e te mando também para você colocar para poder disponibilizar para o pessoal. Vai, pode continuar. Perfeito. Aí a gente vai repassando. E é importante então fazer o enxágue dessas hortaliças
pós esse processo de desinfecção, né, para que não sobrem resíduos. Outra coisa que é importante é higienizar as latas, né? A gente pega vários produtos aí que vem em lata e a gente acaba higienizando e pode ser também um veículo de contaminação. Já com as latas, garrafas, caixas, que a gente consegue higienizar, a gente pode só higienizar com detergente mesmo, enxágua bem, e isso já é o suficiente para fazer esse processo. Isso. Perfeito. O que mais? Deixa eu ver se tem dúvidas aqui. Bastante gente entrou. Anjos 44, Paula Lopes, Raul Moraes, Denise. Bem-vindos, pessoal. Espero que vocês estejam curtindo. Bastante gente. Legal. E você tem mais um ponto aí para falar, mas o que você tinha preparado mais aí pra gente? Bom, era isso que a gente tinha que falar, né? Era a questão da imunidade, a gente falou dos chás, do própolis, falamos da higienização correta das frutas, verduras, legumes, das latas, de como armazenar isso, né? De não trazer direto da rua e fazer esse armazenamento. Falamos do sono, da atividade física. Eu acho que isso assim, é um básico e vai fazer a diferença, né, na vida de todos aí com relação à parte do sistema imune. E falamos aí também, apresentamos um pouquinho da quinoa, dos benefícios da quinoa, que é tão importante e tão nutritivo e tão versátil e dá pra gente utilizar em vários momentos do dia. Perfeito. Acho que foi ótimo. Ótimo, agradeço o convite. Se alguém tiver dúvidas depois quiser mandar pra Cris ou quiser mandar no meu Instagram também, fica à vontade pra mandar. A gente tá aqui pra ajudar, pra contribuir. Então, acho que é isso, né, Cris? Isso, obrigada. Queria agradecer e queria também fazer um convite para quem quiser. Mais tarde, 8 horas, eu vou estar entrando em outra live com um amigo que a gente está lançando, um outro professor que a gente está lançando um curso online para o pessoal que curte doce, que curte coisas funcionais, tem as duas coisas no curso. E às 8 horas ele vai estar fazendo uma receita lá, vai ser no meu Instagram, mas a receita ele vai preparar lá na casa dele. Então, quem quiser 8 horas vai ser muito bem-vindo. Obrigada. Obrigada, Diego, por ter aceito. Vamos fazer mais vezes com menos timidez. Vou deixar o Diego blogueirinho, gente. O que vocês acham? Eu acho que ele sabe muito para ficar só lá dentro do consultório. Obrigada. De nada. Beijo. Beijo.